Deus, a paz do Senhor, uma boa noite a todos aí que vão estar nos acompanhando, vão estar entrando aí nessa live, mais uma segunda-feira, mais um Atrios Podcast, seu podcast cristão favorito. Você que já foi entrando aí, for nos acompanhando, já vai se inscrevendo, já vai curtindo, compartilhando na sua lista de amigos aí para nós alcançarmos o maior número de pessoas possíveis nessa noite. Lembrando que nós estamos gravando pela página da igreja, IAD Ágape Itapira, só que logo depois também esse vídeo vai estar lá no nosso canal no YouTube, que é IAD Ágape Atrios Podcast. Então se inscreva lá, nós estamos rumo aos 1.000 inscritos, né, pastor? Estamos rumo aos 1.000 inscritos e eu creio que logo nós vamos estar batendo essa meta aí para a honra e glória do Senhor. Estou aqui com meu companheiro, meu amigo de sempre, pastor Ricardo. Uma boa noite, pastor. Boa noite, pastor Raul. A paz do Senhor a todos que nos acompanham nessa noite, aos que vão ver depois esse vídeo. Estamos alegres. Semana passada não deu para a gente estar aqui, né, pastor? Tivemos uns contratempos, uns compromissos aí. Mas hoje nós estamos aqui. Como o pastor Raul já disse, vai compartilhando, vai curtindo aí, entra na página, nos ajuda aí a divulgar essa programação. E também vai interagindo com a gente aí, comentando. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que vai ser de muita valia hoje, né, pastor Raul? Nós pegamos um assunto aqui interessante, e bem atual para nós estar conversando aqui nessa noite. Um assunto que a igreja, muitas das vezes, precisa ser tratado um pouco para nós abrirmos os olhos, né, para as coisas que estão acontecendo nesse século, no nosso mundo. E eu vou deixar que o senhor fala o tema aí dessa noite para quem não está nos assistindo. Lembrando, você que já está entrando aí já, não se esqueça de curtir e estar compartilhando essa live. Esse é um assunto muito importante. Nós vamos alcançar. Glória a Deus aí, os irmãos já estão entrando já. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, irmãos. É muito importante. Tem gente que às vezes está assistindo aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube. IAD Ágape Atrios Podcast. É o seu podcast cristão favorito. O senhor gosta de falar isso, né? Eu gosto. Percebe-se. Já está o favorito. É o meu favorito já. Eu sei o meu que também, é o meu também. Da nossa equipe aqui também. E vai ser o seu também. Você que talvez está na primeira vez acompanhando o Atos Podcast aí. Pastor Raul, hoje nós vamos falar sobre metanoia, mudança de pensamento. Glória a Deus. E nós vamos pegar como base o texto Romanos 12, 2. É conhecido, quando a gente começou esse propósito, é lógico que o nosso principal objetivo aqui é pregar a palavra do Senhor, falar as coisas de Deus, né, pastor Raul? Uhum. Porém, a gente deixou aqui a gente quis abranger mais, né? A gente quer ser mais útil também, assim, como que eu vou explicar, pastor? Para a comunidade, né? Como Sim. Igreja, para a comunidade. E a gente, então, eu propus no meu coração, conversei com os irmãos aqui para a gente estar abrangendo bastante tema. Utilidade pública e outros temas mais. Na minha concepção, o pastor Raul, nós temos que nos posicionar, Sim. né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento da igreja em vários setores. Isso é importantíssimo nos dias de hoje, né? Porque é como a gente às vezes costuma falar. Nós somos a igreja de Cristo. Nós sabemos que a nossa morada eterna não é aqui. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós fazemos parte desse mundo. E é o que o texto de Romanos vai dizer, né? E não vos conformeis a esse mundo. Sim, mas eu vou fazer menção aqui, pode fazer. Me perdoa. Eu já estava citando assim, já que eu já vou entrando no... Romanos 12, 2. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, depois você pode ler. É bem conhecido. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e não sedes conformados. Isso já fala que nós temos que ser inconformados Sim. com a situação. Nós vivemos num cenário muito complicado, né, pastor Raul? Sim. Nós vivemos... Esse microfone aqui tá uma benção de Deus. Esse microfone do pastor Raul hoje, ele tá dando calor, viu? Tá benção, vai dar certo. Então pode continuar seu raciocínio aí. Nós estamos vivendo, o cenário não tá... Estamos sendo bombardeados. Não está favorável para a igreja. Não está favorável para a igreja e para a família, né? Sim. Em si.
E Romanos aqui ele sugere, Paulo está falando isso a nós. E não sedes conformados com esse mundo. Ou seja, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Sim. Né? E isso, se nós pegar pela palavra de Deus, assim, Deus gosta das pessoas assim, que não se conforma com a circunstância, não se conforma. E microfone, bênção de Deus. Mas vai dar certo. Deus gosta de pessoa, vamos falar assim, pessoa ousada. Nós temos vários relatos de pessoa ousada na Bíblia que Deus honrou. É que nem nós estávamos comentando aqui antes aqui. Nós temos lá Davi. Davi foi um homem que se posicionou diante de uma circunstância que muitos estavam se omitindo, muitos estavam calados, e Deus falou assim, esse é diferente, esse aí não tem medo de se posicionar não, então eu vou com ele, ou seja, Deus honrou. Nós tem também Josué, Caleb também, que foi homens que quando foi espiar a terra, se posicionou, enquanto todo mundo está falando não vai dar certo, não vamos conseguir, e eles foram pessoas que se posicionou. Então você vê que Deus gosta disso, Deus gosta do cristão que confia em Deus e se posiciona sobre aquilo que ele acredita e sobre a sua fé, né, pastor? Sim, o próprio apóstolo Paulo também se posicionou Sim. muito, e aqui já é um texto que né, nos traz aí aqui um norte do que o pensamento do apóstolo Paulo. Eu, como pastor de igreja, irmãos, eu sou, antes de ser pastor de igreja, eu sou pai de família, pastor. Tenho 3 filhos, tenho aqui as famílias a qual a gente conhece, tantas outras, tenho meus irmãos, tenho a minha família, enfim. A gente vive numa sociedade e eu, como cristão, como defensor dos princípios da família, eu me preocupo com o rumo que está tomando as coisas, né? Sim. Nós estamos uma geração, na verdade, nós estamos vivendo uma geração mais omissa, né? Uma geração que tem medo de se posicionar, porque com medo daquilo que vai sofrer. Porque nós sabemos que quando nós se posiciona, você defende um certo ponto de vista, defende a sua crença, aquilo que você acredita pela palavra, nós sabemos que você vai fazer muitos inimigos. Um deles principal é o inimigo das nossas almas. Sim. Então, a gente sabe que no momento que você se posicionar, você sabe que é o que a palavra fala. Nós nos tornamos inimigo do mundo. Mas isso aí é o que a palavra nos ensina. Não tem como nós sermos amigos de Deus e ser amigo do mundo. Ou nós é amigo de Deus e se posiciona contra aquilo que o mundo vai contra a palavra de Deus, ou nós fica em cima do muro. Contra o sistema, né, pastor? Sim. A gente teve nós passamos por muito tempo, eu estou falando isso por mim, eu creio que o irmão presbítero Elisandro, pastor Raui, também vocês vão, é o que o pastor, é o que nós estamos tentando passar aqui, nossa visão, nossa posição. É que muito tempo, né, irmão Elisandro? A gente tinha um tabu a ser quebrado, né? Não falava disso, em certos temas a gente não toca, a gente não faz. Mas nós temos que entender que nós, como igreja, nós temos que nos posicionar. Não a Bíblia mesmo fala, né, que Paulo mesmo fala em Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Né, pastor Roy? Nós estamos aqui para guerrear, para brigar. Não, nós estamos aqui para apontar o nosso posicionamento como cristão, né? Nosso posicionamento como pai de família, como servo de Deus, né? E nós temos esse direito de dispor nosso posicionamento, assim como todos têm. Sim. Né? E o que Paulo fala aqui é não sedes conformados com este mundo. Sim. Nós não podemos conformar com a situação que está. Sim. Isso aí é o que Jesus também ensinou, né? A palavra também vai nos ensinar que nós somos luz desse mundo e sal dessa terra. Ou seja, se tem trevas ainda no mundo, então nós vamos incomodar as trevas mesmo, nós vamos incomodar, que nem ele falou assim, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E agora você imagina se, vamos falar assim, nós fica em cima do muro, não se posiciona. Não é isso que Jesus espera de nós. Quando Jesus nos chama, ele nos chama com um propósito. O primeiro propósito é a questão da salvação nossa. Mas aí sim, aí cabe a nós o ID do Senhor. Sim. E aí envolve tudo, cumprir o ID do Senhor. E quando você cumpre o ID, vamos falar assim, vamos pegar os pais da igreja lá, os apóstolos, aqueles que vieram posteriormente lá, tiveram que se posicionar contra todo um sistema que estava na época, e olha o fim de cada um deles. Ou seja, se posicionar nunca foi fácil. E nunca vai ser fácil, porque você está indo contra o mundo, porque o mundo rejeitou a Deus, o mundo rejeitou a palavra de Deus. Então, quando a gente escolhe se posicionar a favor das coisas de Deus, é porque é aí onde que muitos estão se omitindo, porque não é fácil. Você vai sofrer represária, você vai sofrer luta, vai vir tudo contra você.
Eu tenho acompanhado o menino na rede social. Falo menino porque ele é bem jovem. E ele está... A gente tem visto que ele tem passado... Não vou citar o nome dele aqui. Tem passado tempos difíceis, né? Porque ele tá tentando não mudar, mas colocar ali algumas ideias. E ele tem base bíblica para aquilo lá também. Para os argumentos que ele tem usado está dentro, não foge daquilo que a gente... Né, que a gente está acostumado aqui, o que a gente entende como palavra do Senhor. Porém, aquilo que o senhor falou, a partir do momento que ele está se posicionando, ele está comprando uma guerra. Sim. Né? Ele está comprando uma guerra ferrenha. E esses dias eu até mandei um comentário para ele lá. Ele é muito seguido, não sei se um dia ele vai ler, mas eu disse para ele que toda mudança requer coragem. Né, pastor? Sim. Precisa. Toda mudança requer coragem. E não vai agradar a todos. Não vai. Não vai agradar a todos. Mas é que nem a gente fala. O importante, você agradando a Deus, o resto ele se responsabiliza. Vamos pegar também, assim, você falou assim, dessa pessoa, e eu sei de quem que o senhor tá falando e tudo assim, que é uma pessoa que escolheu se posicionar. Deixa eu pegar aqui a caneca pelo canequinha cabinho, certinho, que falaram né? que... Falou, o pastor Raul pega certinho, pega o pastor Ricardo pega a caneca. Mas é o jeito, né? Tudo dá certo também. Mas igual nós estamos falando, uma outra pessoa também que teve um posicionamento muito forte e vamos falar assim, e contribuiu para o evangelho chegar da maneira que chegou até hoje, Martinho Lutero. Sim. Lutero se posicionou contra um sistema na época também que... Sistema ferrenho. Sim. E ó, pra você ver, é o que a gente fala, né? E hoje em dia, ainda tem, né? Sempre a gente sabe que tem uns remanescentes de Deus em todas as gerações. Sempre vai ter. Deus sempre tem aqueles que ainda são fiéis, são os remanescentes. Mas hoje em dia nós vemos muito pouco cristão com a ousadia, com a coragem que esses homens de Deus tiveram. Igual quando Martinho Lutero mesmo, ele levantou as teses lá, quando ele falou contra aquilo que a Igreja Católica pregava, aquilo lá foi um marco na história. Porque ninguém tinha tido essa coragem, ninguém tinha tido essa ousadia de fazer aquilo que ele estava fazendo, né, professor? E isso daí é tremendo. Deus precisa de pessoas que se posicionem, pessoas que tomem à frente certas situações e vão a favor daquilo que acreditam, daquilo que a palavra realmente está dizendo, né? E toda mudança, que eu já falei, toda mudança vai causar um desconforto. Há aqueles que vão ficar a favor e aqueles que vão... A própria igreja, né, pastor? A gente tem ainda um tabu. Sim, né? Um tabu. Vamos colocar aqui um exemplo clássico, né, que é bem comentado, não é segredo para ninguém, acerca dos usos e costumes. Sim. Ainda é um tabu a ser quebrado na igreja, né? Então, a gente não está aqui por exemplo, para ficar do lado A, do B, a gente está aqui para expor a nossa opinião, mas é um assunto que muitos ainda não... Mas se bem que hoje, de uns tempos para cá, tem se abrido mais essa discussão, e eu creio que toda discussão, assim, com respeito, com base, é válida, pastor. É válida. E a gente tem que entender também, nesse aspecto, que os tempos mudam, a cultura, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas a gente está falando de posicionamento e quando se posiciona, vai causar algum desconforto. É que nem eu gosto de pensar dessa maneira assim. Quando é alguns temas que a gente sabe que vai trazer benefício para a igreja, vai trazer certas coisas para a igreja, precisa ser discutido, precisa ser tratado. Eu pego um exemplo bem forte, pastor. Você falou do apóstolo Paulo aí. O apóstolo Paulo teve um tema lá que ele teve que entrar em conflito com Pedro, que era pregar acerca para os gentios. Nós temos até aquele conselho, que é o conselho lá em Jerusalém, lá, que aí ele fala, eu me coloquei em contra-cefas, ou seja, os dois tiveram esse impasse, porque Pedro até então achava que o evangelho tinha vindo só para os judeus, o Pedro ainda tinha essa resistência de estar pregando para os gentios. Aí eles têm o conselho lá em Jerusalém, lá. Aí Paulo vai expor, fala, não, eu fui levantar por Jesus para pregar os gentios e tudo. Então eles têm um certo debate acerca desse tema. Ou seja, então, só que agora você imagina assim, se eles não tivessem tido esse embate, essa questão, talvez o evangelho não tinha se espalhado para os gentios da maneira que foi. A gente sabe que tinha sim, porque Jesus ele tem a maneira dele fazer as coisas, só que é um ponto a se pensar.
Ou seja, a igreja precisou, naquele momento, discutir aquilo que estava acontecendo. Paulo teve que se posicionar também até contra, vamos falar assim, até contra Pedro, né? Porque Pedro tinha uma visão, por mais que Pedro andou com Jesus, mas não significava que aquela visão que Pedro estava era correta. Sim. Então, isso aí eu acho que é um ponto bem interessante. Não significa porque, não desrespeitando ninguém, não significa, às vezes, que uma pessoa, só porque a pessoa tem anos de caminhada cristã, porque uma pessoa defende uma coisa ali que ela acreditou e tudo, nem sempre aquilo, vamos falar assim, talvez está de acordo com aquilo que Jesus realmente ensinou. É a questão lá de pregar para os gentios, que Pedro e Paulo entraram nessa questão, nessa pequena desavença acerca disso. E serviu de crescimento para o reino, né, pastor? Sim, serviu de crescimento. Foi, né? Sim. Foi abrangido. Abrangeu-se, né? Irmão Lisandro, você acha que a igreja, qual o papel da igreja que você acha assim, que na sociedade, no posicionamento? Você também concorda, o senhor tem essa mesma visão que a gente? Assim, da igreja se posicionar? Tem. Pai do Senhor, irmãos, estou aqui por trás das câmeras aqui. Tenho sim, eu tenho o mesmo posicionamento, pastor. Que é igual o pastor Raul disse. Enquanto a gente está aqui na terra, a gente tem que seguir o que está aqui, né? Mesmo como igreja, né? Como igreja. Como cidadão. Como também. cidadão, como cristão, a gente tem que dar a nossa opinião. E a gente tem que sim. Como que eu digo? A gente tem que entrar nesses assuntos, nesses setores. Porque muita gente acha que cristão não pode falar disso, não pode falar daquilo. Mas esse tabu que a gente tem que derrubar. Sim. Enquanto nós estamos nessa terra aqui, ainda... Exatamente, porque tem muita coisa. Cristão não fala isso. Cristão não se envolve com isso, com aquilo. Se o cristão não dá o seu posicionamento e não entrar nesses assuntos, os gentios outros vão entrar. Vão dominar, como acontece muito hoje em dia. Sim. Tem muitos assuntos hoje em dia que os gentios dominam porque os próprios cristãos deixaram. Se omitiram, né? Se omitiram. Isso não é para mim. É complicado. A gente tem que se posicionar sim. Em todos os setores da sociedade, da igreja, porque a igreja é uma sociedade, é uma comunidade. Sim, é uma comunidade. Ela tem princípios, ela tem regras, ela tem tudo. E a gente tem o direito sim de se posicionar como cristão, como cidadão. Nós temos nossa opinião, sim. Temos todo o direito os próprios apóstolos tiveram uma luta ferrenha contra isso. Sim. Vamos falar, principalmente ali no começo, ali contra o Império Romano. Ou seja, eles tiveram que se posicionar contra todo um sistema que já estava armado ali já. E eles falam assim, nós não concordamos com isso, e foram avançando. E o evangelho foi avançando. Entrava em cidades lá que era dominada pelo Império Romano, que tinha uma grande idolatria, e chegava, vamos lá, e se posicionava, é lógico, com sabedoria da parte do Senhor, né? O Espírito Santo guiando cada um deles, um homem cheio do Espírito Santo, mas se posicionaram ferrenho contra. E se eles não se posicionassem? Sim. Se Martinho Lutero não tivesse se posicionado? Sim, fala, não vamos nos envolver com essa parte, não, vamos só ficar cultuando aqui. Os apóstolos ficam só cultuando dentro das casas, dentro da localidade ali. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Reverendo Martin Luther King. Exatamente. Revolucionou. Exatamente. Porque se posicionou e não foi conformado com a situação. Bom, se nós, como igreja, nos conformar, assim, é muito fácil eu ficar aqui no púlpito da igreja, no altar da igreja, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo, mas aqui dentro. Não. Sim. Se muitas pessoas irresponsáveis, que não têm temor de Deus algum, que quer simplesmente bagunçar com a família, com a sociedade, com os princípios cristãos da família. Se essas pessoas pegam as redes sociais e vai e fala o que quer, e infelizmente muitos, pastor Raul e irmão Lisandro, muitos jovens hoje estão aí com a visão política. Eu creio que, pastor Raul, que de uns anos para cá, vamos entrar um pouquinho nesse campo. Eu sei que é delicado, mas nós estamos dentro dessa... Tem que ser dito. Então nós não vamos fugir disso, não. Sim. Né? Vamos... Sim. Eu creio que de uns tempos para cá, com essa política, muitas coisas... É muita corrupção que aconteceu, muita corrupção. Todo mundo sabe disso aí. Né? E de uns tempos para cá veio uma nova esperança. Eu nunca fui ligado à política, nunca quis saber de política. Mas até então, vamos pôr aí de uns
de uns 5 anos para cá, eu me interessei, irmão Elisandro, de conhecer o que está acontecendo. A gente tem que conhecer. Sim, né? O porquê, pastor Raul? Porque essas pessoas estão tomando decisões que um dia vão aplicar nos meus filhos. Sim. Aqui na igreja, essa é a base bíblica. E na escola? Você que é cristão, você que está aí na sua casa, você que é pai de família, às vezes pensa, mas eles podiam estar usando o espaço. Meu irmão, se você não nos conhece, nós pregamos muito o evangelho. Nós somos cristãos, nós amamos a palavra do Senhor, nós pregamos o evangelho, nós temos obra social e não é necessário falar disso nesse momento. Porém, nós como cidadão, como cristão e cidadão, pastor Raul, nós estamos se posicionando. Irmão, é aquilo que eu disse. Se nós não mostrarmos, se nós não falarmos, essa é a nossa visão. Graças a Deus, hoje se levantou muitos líderes políticos, líderes que tratam desse assunto político. Sim. Né? Porque senão, pastor Raul, o negócio ia ficar complicado. Que nem talvez se chegou no ponto que chegou hoje, é porque os cristãos têm se omitido há muito tempo. Agora que nós vemos uma movimentação dos cristãos nessa área. Porque, querendo ou não, hoje em dia tem uma falácia muito grande, assim, que você escuta assim, está tudo no controle de Deus. Sim, realmente está tudo sob o controle de Deus. O que acontecer nunca vai sair do controle das mãos dele. Mas agora você vê isso, agora você entende isso. Vamos voltar pela palavra mesmo. Isso os apóstolos falam isso. Está no controle de Deus. Deixa Roma fazer o que quer. Não vamos para outra cidade. Não, está tudo no controle de Deus. Não é isso que Jesus nos ensinou. O próprio texto que você leu aí de Romano lá para falar, não vos conformeis a esse mundo. Está no controle de Deus, mas se você está no mundo é para fazer a diferença no mundo. É para vocês ir contra aquilo que está errado mesmo. Nós temos que fazer a nossa parte. Sim. Temos que coisa. Não é só esperar que Deus faça tudo. Está no controle dele, mas não tem que esperar ele fazer tudo. Tem que fazer a nossa parte. Com este mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Aqui entra a metanoia. É a mudança de pensamento. Sou cidadão, sou cristão, sou pai de família, sou defensor dos princípios familiares, por isso eu estou expondo a minha posição. Há algum tempo atrás, eu também tinha essa opinião, ficava meio... Mas eu entendi, pastor Raul, que é tempo de nós falarmos acerca desse tema. Tem que ser tratado. Porque antes de vir para cá, eu estava vendo alguns assuntos no YouTube, e tem coisas terríveis, coisas horrendas, irmão Lisandro. Tem pessoas, vamos pegar aí, pastor. Nós temos o segundo parlamento mais caro do mundo. Né? Sim. Mais caro do mundo. Ou seja, precisa fazer um levantamento de quantos parlamentares nós temos lá em Brasília. Uhum. Mais de 460, uma coisa assim. Isso custa milhões para os cofres públicos, não é isso? Tantas pessoas passando fome, não é? Sim. Não tem saneamento básico, tantas cidades aí que parece que é de outro país, são esquecidas, né? E nós vamos fazer o quê? Ficar em cima do muro. Nós vamos ficar em cima do muro fingindo que nada disso aconteceu. Graças a Deus nós vivemos num estado bom, né? Nós vivemos numa cidade que tem seus problemas, mas uma cidade boa. E os nossos irmãos que nesse momento às vezes não tem um saneamento básico, não tem escola, a gente vê lá para o lado do norte e nordeste, né? Crianças que não têm acesso à escola, ou quando vai para a escola, vai de barco, né? A coisa anda quilômetros a pé. Quilômetros a pé. Então, aquele sol escaldante. São chuva, quando chove não pode ir na escola. Né? Alguns não têm merenda, por causa, às vezes, de corrupção, por causa de dinheiro mal investido. E nós, como cristão, como igreja, nós não podemos concordar com isso aí. Se eu tenho a possibilidade de mudar, de ter a influência de alguma forma, eu tenho que exercer meu papel de cidadão. E tem um texto na Bíblia que vai falar, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Se você tem a oportunidade de fazer algo, que é que nem falou assim, que é benefício do seu irmão, benefício do próximo, e você não faz, você é omisso acerca disso, a Bíblia diz que você já está cometendo pecado.
Irmãos, estamos aqui hoje no Atos Podcast. Hoje nós estamos falando acerca de Romanos 12:2, metanoia. Estamos aqui abordando temas tabu, né, pastor Raul? Estamos falando aqui o papel da igreja na sociedade. Posicionamento, tudo. Nós, quando criamos esse canal, quando nós criamos esse projeto, esse era um dos tópicos que a gente queria tratar aqui. Nós somos um canal cristão. Entendemos que, como cristão, nós temos que ter o nosso posicionamento. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Hoje nós estamos fazendo aqui um bate-papo mais acerca do nosso posicionamento como cidadão, né, pastor Raul? Sim. E isso tudo é que, assim, desde o princípio do Atos, né? É a gente trazer a palavra de Deus de uma maneira clara, de uma maneira simples. E isso tudo que nós estamos falando aqui envolve acerca da palavra de Deus. Porque é coisa que nós estamos vendo acontecendo no nosso tempo, que muitas das vezes nós estamos negligenciando, nós estamos fechando nossos olhos para muita coisa que está acontecendo e nós sabemos que não é isso que Jesus quer de nós. Não. Jesus, vamos falar assim, se tem uma coisa que você percebe pela palavra, é que Deus não gosta de pessoa indecisa. Deus gosta de pessoa que é o que a gente está falando desde o começo, que pessoa que se posiciona. Deus não gosta. Ou você, é que nem a palavra fala, né? Ou você é quente, ou você é frio. Morno, vamos falar assim, morno para Deus não serve. Ou a gente defende aquilo que nós acreditamos, defende a nossa fé cristã, os princípios de Deus, os princípios da família e tudo, ou então, ou nós ficamos em cima do muro. Fica em cima do muro e deixa que outras pessoas vão se posicionar no nosso lugar. E acaba nos governando, né? Sim. E é o que a palavra também fala, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quem não gosta de política são governados por quem gosta, né? Sim. E ainda mais nesse ano, né? Nós sabemos que é um ano de decisão para o nosso país. Entrando nesse tema já. É um ano de decisão para o nosso país. E querendo ou não, a igreja tem que se posicionar mais do que nunca. Porque se você não se posiciona, então você está concordando com aquilo que eles estão querendo. Que é tudo coisa que vem aí, a gente nem precisa citar nome e tudo, mas tem um certo lado aí que está vindo tudo, vai tudo contra a palavra de Deus, tudo contra os princípios de Deus, contra os princípios da família. Ou seja, isso você não se envolve, você está sendo omisso. Você está falando, eu não vou me envolver com isso e tudo. Então você está permitindo que os ímpios dominem, que os ímpios façam aquilo que quer. Ou seja, a igreja não pode ser omissa. Não. A igreja tem que ter voz ativa e falar, nós não concordamos com isso, porque isso vai contra aquilo que nós acreditamos segundo a palavra de Deus. Princípio. E fere os nossos princípios, né, pastor? Não é uma coisa assim que, antes de eu vir para cá, como eu falei para vocês, tem pessoas estão com um projeto de querer, de legalizar drogas, né? Muito mais. Descriminalizar. Meu irmão, isso é inadmissível. É inadmissível. A gente vê tanta coisa horrenda já acontecendo, sendo proibido, né? Imagine se uma coisa dessa acontece e nós tendo, às vezes, vendo e ficando, não, vou ficar aqui. Não, irmão, nós temos que você que está aí na sua casa, pai de família, converse com seus filhos. Lógico que nosso principal norte, a nossa base é a palavra do Senhor. A gente nunca vai fugir disso aqui. Nunca. Nós nunca vamos fugir disso aqui. Mas nós estamos entrando em um campo onde, até um tempo atrás, pastor Raí, eu tenho 41 anos. Na minha época, meu pai, a minha mãe, a gente até então não era assim, uma coisa tão, né? A gente tinha lá, eu até então nunca me interessei, a minha família. Mas com a rede social, com os tempos, com a modernidade, hoje tudo a acessibilidade que a gente tem, né? Hoje é falado. E então nós temos que falar, nós temos que instruir. Porque se nós não falamos, muitos vão falar lá fora. Na escola, na faculdade, né? E nós que somos cristãos, nós temos nosso posicionamento, nós temos o direito, nós temos a obrigação, o dever de falar, de orientar. Atacar? Não, eu estou colocando aqui o meu posicionamento como cristão. Você não pode, é que nem assim, o pastor falando acerca de filho e tudo, você não pode terceirizar a educação do seu filho para a escola. Não. É que nem fala, na escola seu filho tem que aprender português, matemática, geografia e tudo, mas agora princípios e valores, isso se aprende em casa. É a questão do tabu que a gente estava falando, né? Tem muitos cristãos, até hoje,
Que não fala sobre certos assuntos com os filhos. Sim. E tá errado isso. Está errado, tem que falar. Tem que falar, porque senão ele vai aprender errado. Sim. É que eu sempre falei isso. Temos que quebrar esse tabu, sim. Princípios e valores não é aprendido em universidade, não é aprendido em escola. Princípios e valores é aprendido em casa. Exatamente. Educação de berço, como já diz o ditado, né? E a irmã Joyce que está dizendo aqui, ó, muitas famílias sendo destruídas pelas drogas e ainda querem legalizar. Infelizmente, irmã Joyce, tem projetos. E nós temos que orar, sim, com certeza. Sim. Não podemos deixar de orar. Primeira coisa é oração, né? Sim, oração é a base de tudo, né, pastor Rui? Sim. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. E eu creio que nós vamos entrar. Eu creio que a igreja está. A igreja hoje está entendendo a força que ela tem. Né? Antigamente nós éramos um povo mais. Era mais fácil, vamos falar assim, é mais fácil de ser dominado, né? Sim. Porque é que nem a gente fala, não desmerecendo, né? Porque, vamos falar, aqueles homens que vieram antes de nós aí fizeram grande coisa pela igreja. Se a igreja chegou onde chegou hoje é porque tem homens que deram sangue, deram suor, lutaram pelo evangelho para que o evangelho chegasse dessa maneira que chegou até nós hoje em dia. Então não podemos desmerecer. Só que, infelizmente, muitos conceitos que tinham alguns tempos atrás, hoje em dia, com a mudança do mundo, precisam ser revistos. Não valores, conceitos. Às vezes a forma que nós enxergávamos o mundo há um tempo atrás não pode ser a mesma que nós enxergamos nos dias de hoje. Não valores, não princípios. Porque eu vou dar um exemplo simples. Antes, vamos falar assim, alguns anos atrás, eu podia, às vezes, eu tenho uma filha pequena, podia deixar minha filha brincar na rua, isso, aquilo, tranquilo. Hoje em dia, já o mundo já está totalmente diferente. Hoje em dia já não pode. A gente cresceu brincando na rua sem problema nenhum, sim. né? Ou seja, então não tenho o que falar. Hoje em dia não dá mais. Nós sabemos, a palavra não muda, o nosso Deus não muda, nossos princípios e valores cristãos não vão mudar, mas o mundo mudou. Mudou muito. E a visão que nós tinha antes também tem que ser mudada. Tem que ser mudada. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em tempos e estamos agora aí estamos vivendo aí na ano de eleição. E tenha prudência. Tenha prudência. Observe. Ouça a proposta, estude, conheça o teu candidato, conheça as intenções dele, conheça a história dele, qual é o pastor Raul, o que ele quer, Sim. Né? Porque isso está na nossa mão, o direito que nós temos como cidadão, Sim. Né, de escolher, mas observe bem, faça isso com prudência, porque se nós, irmãos, se continuar do jeito que está, e não ter homens e mulheres dispostos a se opinar, a ir contra esses projetos, é como o decreto lá do Nabucodonosor, né, pastor? Sim. Faz lá o decreto lá porque eu não gosto de fulano, eu não gosto de certa classe, eu quero derrubar fulano, vamos... Tem pessoas tramando, tem pessoas que nós não sabe quer, que tem um sistema, quer destruir, sim. Né? Então, nós temos que nos posicionar. Sim, isso aí, mais do que nunca, né? No tempo que nós estamos vivendo, a igreja não pode se omitir. Ainda mais eu falei isso uma vez também. Falei assim, porque as decisões que nós tomar agora nesse ano vai refletir há anos na frente. A decisão, nós sabemos, isso aí não é segredo para ninguém. Nós estamos no ano eleitoral. Ou seja, os governantes, e a Bíblia nos ensina, orai pelos governantes para que tenha paz. A palavra ensina que quando um rei corrupto, um rei que não temia a Deus, se assentava no trono, Israel padecia, Israel sofria. Mas quando era um temente a Deus, Israel tinha paz. Então, nós temos que pegar isso também como base também. Primeira coisa, orar. Orar para que seja feita a vontade de Deus, e aí se nós exercer, o nosso direito. Nós temos, porque se você abrir mão do seu direito, então depois como você vai reclamar depois? E tem uma coisa que eu sempre também usei, uma fala que eu sempre falava, não é da Bíblia não, mas é bem interessante. Assim, às vezes para que o mal vença, só é necessário que os homens e as mulheres de bem não façam nada. Para que o mal vença, para que os corruptos cheguem lá, só é necessário, só precisa de uma coisa, que o cidadão de bem, que aquele que teme a Deus, fique de braço cruzado. É só isso que eles precisam. Você fica quieto, você fica omisso, você não se envolva, porque aí eles vão chegar onde eles querem.
aí sim, aí nós vamos ver as consequências da nossa omissão. E aí nós vamos falar, é o inimigo, é o diabo, é isso, aquilo, não é. Foi a sua omissão. Foi porque você, vamos falar assim, você foi covarde. Você não teve coragem de se posicionar e falar, está errado isso, não concordo, eu não apoio isso, não concordo, e eu vou contra isso. Eu vou defender aquilo que eu acredito segundo a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Estamos aqui no Atos Podcast. Quero pedir para os irmãos que estão nos acompanhando aí, tá? O irmão Paulo Leme, né? Irmã Joyce e outros irmãos, o irmão Eduardo. Esteja aí compartilhando, participando, interagindo aí conosco. Pode dar sua opinião, que a sua opinião está aberta aí para todos. Amém? Irmãos, hoje nós estamos falando acerca do tema Romanos 12:2, nosso posicionamento da igreja, né? Sim. Acerca aí da sociedade. E eu quero, irmão Lisandro, qual que é a saída que o senhor acha? Qual que você fala, não, ó, pastor, vamos fazer assim. Eu vou dar a minha opinião, quero que você dê a sua. Nosso principal foco hoje para nós é ensinar. Sim. É ensinar. Eu, como pastor, vou ensinar a igreja, os pais de família ensinar, né? Ensinar a palavra. Porque aqui está tudo a solução, né, pastor? Sim. Aqui a Bíblia, irmão, às vezes a pessoa não. Aqui, ó, nós estamos aqui sendo orientado pela Bíblia. Sim. Né? Qual o conselho que você dá, irmão Luciano? Você que é uma pessoa conhecida, um homem instruído. Mais ou menos. O princípio. Fala, irmão, porque o Lisandro é funcionário público, trabalha com pessoas, ouve pessoas o dia todo, pessoas de todos os tipos de opinião, de cultura. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta para ele. Ele deve ter ouvido coisas, e ouve coisas o dia todo. Ouço. Mas o que o senhor falou aí é a base, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Temos que ensinar, sim. Temos que ensinar, colocar nossa opinião, ensinar como o cristão deve proceder em todos esses assuntos, né? Sobre tudo que a gente comentou, sobre tabu, sobre tudo, que a gente tem que se envolver, sim, em tudo, dar a nossa opinião, e nós temos esse direito. Como o senhor falou, eu ouço muitas opiniões, muita coisa, e eu vejo que falta conhecimento, sim. E não só conhecimento bíblico, qualquer tipo de conhecimento. Falta muito conhecimento em tudo, em todas as pessoas. É bem complicado. É bem complicado. E a questão, na questão de posicionamentos mesmo, tem gente que não tem opinião própria. Eu vejo sempre isso. É isso que é o perigo, não pastor? Entendeu? É esse que é o perigo. São influenciados. Exatamente. Nós cristãos, nós não fomos chamados para ser influenciados. Nós fomos chamados para influenciar outros. Exatamente. A maioria das pessoas com que eu convivo no dia a dia, com muita gente, a maioria das pessoas não tem opinião própria. E muitas vezes você pergunta, mas por que você acha isso? Porque eu escutei tal falando isso. Porque não sei o que falou isso. Entendeu? Eles não têm opinião própria, eles não buscam conhecimento para saber se aquilo realmente é real. É complicado, gente. É bem complicado. O verdadeiro tema, Maria vai com as outras. Nunca vi, mas já amo. É complicado. Não tem opinião própria. Esse que é o perigo. Aí, por falta de conhecimento. Por isso que é importante a gente instruir, a gente ensinar. E nós, como servo de Deus, né, pastor? Nós temos que estar insistindo em cima disso, né? Precisa, né? Não sim, na palavra de Deus, né? Sim. Na palavra, com certeza. Hoje a gente vê, graças a Deus está mudando isso, mas nós tínhamos uma cultura, ainda dentro desse tema aqui, terrível, né? A gente, não que... Vamos entrar aqui numa outra parte aqui, a gente vai falar de ensinamento, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso que nós, do Ministério Água, estou falando, porque a gente está aqui, a gente faz parte desse ministério, então eu estou falando, né, como membro dessa igreja, desse ministério. A gente dá muita ênfase para a palavra de Deus, né, pastor Roy? Sim. A palavra de Deus é o que norteia tudo, né, na nossa vida. A gente vê tanta, assim... A gente não está aqui atacando ninguém, não, mas... Vamos, irmãos... Eu sei que muitos homens de Deus, é tempo de nós
investir cada vez mais na palavra do Senhor. Né? A gente tinha uma cultura assim, canta, e vai, canta fulano, canta, não que cantar não é bom, não que louvor não é bom, né? E muito pouco tempo de palavra. Sim. É uma realidade que a gente viu que está mudando, mas precisa mudar ainda mais, né, pastor Raul? A palavra de Deus é essencial, né, na vida do cristão, porque é a palavra que transforma, a palavra é tudo. E é que nem o texto que os irmãos já citaram aí já. O povo perece por falta de conhecimento, né? A gente está entrando nesse tema aqui, irmãos, porque o Lisandro aí tocou num assunto aí bem... Às vezes a pessoa não tem conhecimento, né? Porque vive ali naquele mundo. Lógico que tem pessoas que não vai entender, não se interessa. Mas que bom se todo mundo aí se posicionasse, né, pastor Roy? Sim. Porque nós não é que é de necessidade, né? Eu sempre tenho uma coisa comigo. Deus faz para nós aquilo que nós não podemos fazer. Exatamente. O impossível é para Deus. Irmão. Exatamente. Agora o possível é para mim. A gente tem que buscar conhecimento. Sim. Tem muito cristão que vai para a igreja, não carrega a Bíblia, não tem Bíblia, ele não estuda a E Bíblia. as consequências disso aí é terrível. Ele só escuta o que é falado no culto, não é verdade? Sim. E muitas vezes, dependendo de quem ele estiver ouvindo, vai falar algo que não é realmente verdade, ele vai acreditar. Isso daí é um perigo, porque aí cria uma igreja que é facilmente controlada. Exatamente. E vamos falar assim, às vezes nem sempre com os princípios Exatamente. bíblicos. Vamos pegar de novo ali. Em tudo, né? Uns pais da igreja ali. Por que a igreja, vamos falar assim, a igreja romana tinha chegado naquele ponto que Martinho Lutero teve que parar e falar, não, tá errado isso aqui. Por quê? Porque o povo não tinha acesso à palavra. Exatamente, é proibido você ler a Bíblia. Você tinha que ouvir. Eram os cardeais, eram os bispos lá que tinham acesso. Ou seja, o povo, vamos falar, estava alienado. O povo só escutava a palavra que eles falavam. E hoje em dia, um cristão... Não tinha acesso à Bíblia. Teve um período que foi até proibida a leitura da Bíblia pelos fiéis. Quem podia ler só os cardeais, Sim. Entendeu? E quando complicado. Martinho Lutero veio, aí ele veio mudando isso. Uhum. Ele, vamos falar, pegou a tradução da Bíblia e começou a espalhar em praça pública lá. E o povo aí começou a ter conhecimento do que realmente... Ter acesso à palavra, né? Sim. Então você vê o perigo que isso causa. Um cristão que não lê a palavra, que não medita, que não busca conhecimento da palavra, é facilmente manipulado. Controlado, manipulado. É o que a palavra e é o que a Bíblia também vai nos ensinar. Jesus falou, no final dos tempos haveria falsos mestres, falsos pastores que enganariam a muitos. E é o que a gente está falando hoje em dia. Se você não busca conhecimento, se você não busca aprender da palavra, se você não busca, vamos falar assim, não ouvir, até isso que nós estamos falando aqui. Você não precisa estar acreditando naquilo que eu estou falando. Confirma pela Bíblia. Isso, confirma na na Bíblia. palavra, amém. Se não está, fala assim, está errado isso aí. Se não está na palavra, está errado. Não, você não tem que dar crédito para o homem, não é crédito para a mulher. O crédito é para a palavra de Deus. Se está falando de acordo com a palavra, amém. Está fora da palavra, rejeita. Porque aí é uma falsa doutrina. Eu tenho A gente tem uma cultura aqui na igreja, talvez você que está nos acompanhando aí, nunca esteve aqui, mas faço um convite aí para você estar participando em um dos nossos cultos. Terça, oração e ensino. Quinta, culto de adoração. Sábados, departamentos, mocidade, irmãos, varões. E domingo, de manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. E às 19 horas temos o culto com a família. E a gente tem uma cultura, né, pastor Raui, Elisandro, de quando a gente está ministrando a palavra, os irmãos ficar com a Bíblia aberta. Sim. Né? Acompanhando. Tudo que está sendo pregado ali, vai acompanhando se realmente está escrito aquilo ali. Está de acordo com a palavra. Se está de acordo, se não está falando nada fora. Antigamente a gente achava, que era uma falta começou de respeito, a pregar, né? não, eu vou fechar a Bíblia. Não, fique com a sua Bíblia aberta. Isso é bom. Você vai estar acompanhando aqui, né, pastor Raul? Sim. E Jesus vai falar acerca de numa das cartas lá em Apocalipse, lá, não vou me recordar agora qual que é a igreja lá de Apocalipse, que Jesus fala assim, Jesus dá um positivo para ele, fala assim, vocês que estão colocando à prova, aqueles que se diz profeta, aqueles que se diz judeus, mas não são. Ou seja, Jesus está falando, é isso aí mesmo que vocês têm que fazer. Vocês têm que confrontar se realmente está com os ensinamentos que Cristo, que os apóstolos ensinaram, né? Que vieram de Cristo. Então Jesus está falando com aquela igreja, é isso aí mesmo que vocês têm que fazer.
É a mesma coisa, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje. Hoje em dia tem muitos aí que estão manipulando a palavra, vamos falar assim, conforme os seus desejos, conforme a sua vontade. Estão usando da palavra de Deus para falar que isso pode, que aquilo é permitido, que isso aqui não tem mais problema e tudo. Raul, a gente usa isso aí também, como o pastor citou no começo, sobre os costumes, né? Uhum. Tem muitos cristãos que acreditam que os costumes estão na Bíblia, dependendo do que for passado. E não está. Por quê? Porque ele aprendeu desse jeito. Mas é uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Só que, então, pastor, só que muitos usam isso aí dizendo que está na Bíblia, e não está. Sim. Tem muita diferença entre doutrina bíblica. Aquela igreja tem doutrina, essa não tem. Não confundam doutrina bíblica com usos e costumes. Na verdade, é ensinamento. Na verdade, Ensinamento, a palavra, entendeu? quando você fala isso, doutrina já... Porque doutrina é ensinamento. Isso, doutrina é um bíblica, né? ensinamento da palavra. Ensinamento bíblico. Você vê como que as coisas estão mudadas? Eu vejo isso muito perigoso. É muito. Muito perigoso. Sabe por quê? Eu tenho celular, todo mundo tem celular. Né? Quase todos têm. Sempre vem umas live de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Faz o Pix que eu vou revelar. E o tanto de gente assistindo? Não, é coisa de Mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. É impressionante. E que edificação isso traz? Ah, pastor? Tem 5 pessoas na live que tá assim. 2.000 pessoas assistindo. Com certeza alguém dali tá assim. Porque, às vezes, pastor, aquilo que... A palavra, o ensinamento não é tão atrativo para as pessoas. Sim. Hoje muitas pessoas falam de idolatria, condenam a idolatria, mas se apega muito em amuleto. Né? Eu vou ouvir porque pediu para mim colocar um copo d'água em cima do celular, do lado do celular, ou vai revelar, você que está entrando aqui, está isso, né? Fulano, Deus revela que você está com dor de cabeça. Quantas pessoas, pastor Raul, que não está com dor? Deus me revela que você está passando aí por situação financeira, meu irmão. Quem não tá? Não vai ser difícil. Quem não tá? Né? E nós temos que refutar esse tipo de coisa. Sim. Já foi o tempo, crente muitas das vezes não tem posicionamento, fica aí batendo cabeça, pulando de igreja em igreja, atrás de revelação, atrás de profecia, com a Bíblia fechada dentro de casa. A maior revelação está aqui. Você quer que na Deus fale com Bíblia, você? Você quer que Deus revele a você? Abre a sua Bíblia. Vai orar, e vai fica ler. perecendo, fica sofrendo a família, fica sendo frustrado, porque crê numa coisa, não acontece, e depois generaliza. Sim. E nós, como cristãos, meu irmão, isso é tipo de coisa que é inadmissível. E eu aconselho você, se isso aparecer para você, sai fora. Sai fora. Você tem uma igreja, você tem um pastor que prega a verdade, que fica ali, não precisa de mais nada, meu irmão. Não precisa de ficar arrumando mais nada, não. É a palavra de Deus. Tem que ser suficiente na nossa vida. A palavra é suficiente. Né, pastor Raul? Sim, com certeza. Você pode ver aqui os cultos menos frequentados. Culto de ensinamento, escola bíblica dominical. Né? Sim. E é o que a gente sempre costuma, né? Parece até um clichê. Você pega um culto de ensinamento, um culto de oração, é lógico, tem as exceções. Nós sabemos disso. Mas você pega um culto de ensinamento, pega um culto de oração e compara com um culto que vai vir um cantor tal, vai vir um pregador tal. Ou seja, então a igreja parece que não está dando mais crédito à palavra. Não. Parece que o fulano, o ciclano, o cantor, a levita que vai vir, parece que é mais importante do que a palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus já não é mais suficiente na vida do cristão. E detalhe, ainda se você colocar assim, tá vindo lá do Rio de Janeiro, tá vindo de São Paulo, tá vindo... Sim, é que nem a gente fala, sim, tem homens e mulheres de Deus, a gente tem que deixar bem claro, irmão. Não que a gente não possa fazer isso, né? Nós somos pentecostais, Só que... nós cremos em revelação, nós cremos em profecia, nós cremos nos dons espirituais. Sim. Então, vamos deixar isso bem claro. Mas nós também não podemos ser omissos e achar que não está acontecendo muita heresia, muita apostasia, muita meninice, muita coisa que muita coisa que não tem base bíblica nenhuma, né? Sim. E se a gente for deixar, se nós não refutar, se nós não falar isso está errado,
isso não procede, aonde vai parar? Sim. É o posicionamento que a gente está falando aqui. É o que nem fala, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Na área, vamos falar assim, na nossa área, quando nós estamos dentro da igreja, na nossa área como cidadão, em todas as áreas, o cristão tem que se posicionar daquilo que ele acredita, daquilo que ele acredita segundo a palavra de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos ser omissos, nós fomos chamados para fazer a diferença, para ser a luz desse mundo e ser o sal da terra. Eu creio que Deus ainda usa homens, mulheres, Sim, né, pastor? com certeza. A gente sabe disso aí, irmãos. A gente sabe que tem pessoas que são usadas por Deus, que tem... Eu mesmo Deus já falou comigo através de vasos, já revelou, já falou comigo através de profecia. Amém, glória a Deus. Porém, eu tenho que entender que eu não posso viver em função de ficar correndo atrás desse tipo de coisa, né, pastor? Assim, mas vou ficar na sua igreja até o culto de ensino do seu pastor lá, né? Mas lá em tal lugar, lá vai ter o fulano lá que revela tudo. Sai daqui, deixa o culto de ensinamento da sua igreja e vai para... Não faça isso. Né? A palavra do Senhor é ela que transforma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim. Uma receita para ser abençoado: obediência a Deus, fidelidade. Né, pastor Raul? Sim. Isso é coisas primordiais. Sim, é essencial. Requisitos, né? Para ser uma pessoa abençoada. Sim. É uma vida de constante oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Não adianta a gente ficar querendo outros meios a não ser com a palavra de Deus. Sim. E isso é que nem coisa o pastor falou aí, né? Por exemplo, assim, não que a gente é contra isso e tudo é bom, às vezes vem uma pessoa de fora, usado por Deus, a gente sabe que tem homens e mulheres de Deus. Mas o que a gente está falando aqui, se às vezes tem um irmão na sua igreja, tem um pastor da sua igreja que vai pregar, a mesma maneira que Deus pode usar um irmãozinho lá da sua igreja, irmãozinho simples, você sabe que está orando, está consagrando também, é a mesma forma que Deus vai usar também um pregador que vai vir de fora e tudo. Deus não faz distinção da pessoa. Se Deus, eu creio assim, pessoal. Quando Deus quer falar realmente com você, Deus pode usar quem for. Se Ele quiser trazer um pregador lá de longe para falar com você, Ele vai falar. Mas se Deus tiver com aquela urgência de falar com você, Ele pode usar até uma criança no meio do culto. Já aconteceu comigo. Sim. A gente já vê, vamos falar assim, acontecia com bastante frequência aos tempos atrás. Mas por que hoje a gente não vê acontecendo com tanta frequência isso? Por causa justamente porque o povo tem tomado uma visão acerca de evangelho, vamos falar, totalmente errada. E isso é o que, por exemplo, assim, é o que está prejudicando e muito a igreja nos dias de hoje. É um tema polêmico. Sim. Tudo polêmico, né? Essas que nós estamos tratando aqui, tudo tema que não é fácil de ser tratado. Mas é o que todo mundo vê, só que, vamos falar assim, muita gente não tem coragem de falar. Nós sabemos, tá? E nós não somos hipócritas, eu sou falho, sou pecador, eu erro. Às vezes eu posso errar em alguma coisa que eu estou falando aqui, que talvez está um pouquinho fora. Nós estamos sujeitos ao erro. Sim. E é o que a gente está falando assim. Então, nós não estamos aqui porque somos melhor do que ninguém. Nós também somos falhos. Nós erramos. Nós cometemos erros. Às vezes é que nem a gente está falando assim. Então, podemos estar falando alguma coisa aqui, que às vezes alguém vai falar, mas aqui na palavra é diferente. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Nós somos falhos, somos pecador. Então, as pessoas, elas erram, elas falham. O que não erra é a palavra de Deus. Por isso que é bom se aprofundar na palavra de Deus, né, pastor? Conhecimento. Sim. Conhecimento. O Elisandro, homem sábio. Isso aí é praticamente um rabi. Homem que ama. Quanto tempo nós estamos no programa? A gente está com 54 minutos. Então já estamos aí caminhando para o final, né? A reta final. Estamos aí para a reta final. Hoje estamos tratando aí de um tema polêmico, né? Sobre o posicionamento. Lembrando que aqui nós estamos, irmãos, falando acerca daquilo que nós temos, né? Que nós pensamos, a nossa opinião. Acreditamos segundo a palavra, né? Sim, segundo a palavra do Senhor, em todos os temas aqui. E eu queria fazer um apelo aqui. Eu sei que tem muita gente assistindo aí, que vai assistir depois, principalmente para o povo aqui da nossa cidade.
Estamos há quanto tempo sem chover já, ó, irmão Lisandro? Você que é chuva mesmo, faz tempinho já, né? Se algum irmão tem aí o... Chuva para valer, acho que já faz mais de 4 meses. De 4 a 5 meses. Irmãos, eu passo aqui nessa avenida, Avenida dos Italianos, todo dia, 4 vezes. Vou trabalhar, almoçar, volto. E quando eu passo ali na represa do Sai, eu estou preocupado. O nível está bem baixinho. Fazer um apelo aqui para os moradores de Itapira, né? Vamos economizar água. Vamos economizar água. Hoje eu estava passando lá, irmão Lisandro, eu fiquei preocupado. Ali na represa, pastor Raul, tem lugar ali que a água nem passa mais por cima ali da represa. Duas, 3 fiozinhos d'água, 2, 3 fiozinhos d'água. No meio das pedras, né? Isso. E eu já vi aquele rio ali, cheio. Transbordando. É isso que eu penso, né? Esses dias atrás, chovendo, aquele volume de água. Seria tão bom, né? Se fizesse aí um reservatório na cidade. Essa água foi embora. Vai embora. Podia estar, né, agora sendo usada. Isso é uma coisa muito... Sim. Muito... A cidade... Tá vendo, gente? A Atros também é utilidade pública. A cidade precisa urgentemente de um reservatório, de uma represa, algo que segura a nossa água, gente. Não tem como. Vai chegar escassez está tremenda. Cada ano que passa a gente está pior. E a gente precisa urgentemente fazer algo. Fazer um apelo para os nossos governantes, né, que olhem com carinho para isso, né? Passam aí na Avenida dos Italianos, quem passar pela Avenida dos Italianos, ali na curva do Sai, ali na represa, onde faz a captação da água, tá feia a coisa. E a gente ainda está no começo de agosto. Sim. A estiagem ela vai até para frente de setembro. Então. Outubro. Aí é Deus. Tá complicado. Aí é com Deus. Aí é com Deus. É. Né? Mas nós também temos que fazer essa parte. Sim. É aí que nós estamos entrando em posicionamento. Sim. Primeira coisa, que nem falou, primeira coisa, orar e também fazer a parte. Aí tá a água ali. Vai lavar a calçada. Saiba economizar. Pega o balde d'água ali, da roupa, né, que lavou. Vai lavar carro. Já que tem pessoas que trabalham com lavador de carro, leva lá para as pessoas que estão trabalhando, que tiram o seu sustento. Eu penso assim, pastor. Essa é a minha opinião. Né? Pega lá, vai lá nas pessoas que tem o lava rápido. Eu faço isso. Lava nele lá. Por quê? Porque eles dependem daquilo lá. Aquilo ali é o ganha-pão deles. Então, né? Então, seria interessante, né? Porque isso é uma posição nossa. Eu passo ali, eu fico preocupado. Né? Porque não chove, tá a estiagem. E a gente vê, às vezes, desperdício d'água, né? Sim. Quanto tempo falta? 3 minutos. 3 minutos. Eu também, já que o pastor também fez também eu queria também, e voltando àquele tema, nós sabemos que esse é um ano difícil, vamos falar assim, difícil não, né? Mas é um ano que vai exigir muito da igreja. Nós sabemos, é um ano que nós vamos escolher as lideranças dos próximos 4 anos aí, do nosso país. Então... E querendo ou não, passa rápido, mas 4 anos é muito tempo. Não, nós estamos aqui não pregando política nem nada, nós estamos pregando a palavra de Deus. Mas se posiciona. Você já está começando a ver, e vai começar daqui uns dias, pessoas que vão contra a palavra de Deus, pessoas que vão contra a nossa fé cristã, os princípios da família, você vai começar a ver eles se posicionando sobre aquilo que eles acreditam. Você também não fica omisso acerca disso. Se posiciona, fala, não, eu acredito nesses valores, nesses princípios, e é isso que eu defendo. Não fica em cima do muro. Não estou falando o nome aqui de ninguém, mas olhe com carinho. Escolha os seus governantes, escolha os seus candidatos, vamos falar assim, pautado na palavra de Deus. Ver pessoas que temem a Deus, pessoas que têm compromisso com as coisas públicas, pessoas que não vão ferir os princípios, os valores cristãos. Você que é cristão, se preocupe com isso, porque talvez você não se preocupe agora, mas você que tem filho, isso vai refletir no futuro dos seus filhos. Já começa a refletir, né? Nós sabemos, Deus está no controle de tudo.
vai ser feita a vontade de Deus. Mas nós, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós pertencemos a esse mundo. Nós não fomos para a glória ainda. Nós somos cidadãos desse mundo. Então, a responsabilidade não vai terceirizar a responsabilidade que é sua para Deus. Aquilo que está no alcance de Deus, Ele vai fazer. Mas aquilo que está no seu é para você fazer. Não terceiriza para Deus aquilo que você pode fazer. O impossível você deixa para Ele. Agora, o que é possível, a sua responsabilidade como cidadão, cabe a você. Então, escolha com muita atenção, que nem o pastor falou. Olha, puxa a ficha da pessoa, vê qual que foi a conduta da pessoa, o que ela acredita, o que ela defende, e escolha com sabedoria, porque as escolhas que nós fazemos hoje vai interferir há anos lá na frente. Sim. Vai refletir nas próximas gerações. Sim, nas próximas gerações. E nós, como quando nós estiver no Nova Jerusalém, lá não vai ter mais problema. Sim, né, aí não vai ter esse problema. Enquanto nós estivermos aqui, eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores, eu tenho aquilo que eu acredito, e eu, como cidadão, eu tenho meu posicionamento. Se alguém depois quiser me perguntar no particular, eu falo com o maior prazer. A gente não fala aqui tudo para a gente não estar, vamos falar assim, não está causando certas polêmicas e tudo desnecessária. Mas nós, como cristãos, nós temos nosso posicionamento. A gente sabe aquilo que a gente acredita, e as pessoas que a gente acredita que são pessoas de Deus, são pessoas que pelo menos têm valores e princípios cristãos da família. E é isso que, vamos falar, eu defendo. Por isso que nós precisamos ter representantes cristãos em todos os lugares. Nós precisamos ter isso. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós temos que ter representantes cristãos. Estamos chegando a um finzinho aí do Atrios Podcast hoje, falando sobre o posicionamento da igreja. Foi bom, né? Foi bom. Um assunto que precisa ser falado, né? Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Com bastante sabedoria, com bastante respeito. Sem atacar ninguém. Sabendo que cada um tem a sua opinião, mas nós, como formadores de opinião, nós temos aqui tem que expressar a nossa opinião. Faz encerramento aí, pastor. As considerações finais. As considerações. Então, Deus possa abençoar a vida de vocês aí que nos acompanharam, que nos assistiram, todos os irmãos aqui. Às vezes a gente não consegue estar lendo os comentários todos aqui, irmãos, que vai passando aqui, a gente não vê todos. Mas todos os irmãos aqui que acabam de mandar para o Senhor, irmão Rafa, Maiara aqui, deixa... Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Todos os outros que comentaram aqui também, que Deus possa abençoar a vida, a casa, a família de cada um de vocês. Vocês possam estar aí curtindo, compartilhando, estar se inscrevendo no nosso canal também. Nós temos o nosso canal no YouTube, que é IAD Agape Atrios Podcast. Então, que Deus possa abençoar e tudo, a vida de cada um de vocês nessa noite. Esse foi mais um Atrios Podcast, né, pastor? Sim. É o seu podcast cristão favorito. Segunda-feira estaremos de volta aqui. Toda segunda-feira nós estamos com o nosso programa. Nosso programa é mensal. Semanal. Mensal não, semanal. Se você quiser aí participar com a gente aí, ou se você tem algum irmão que tem um testemunho, né? Sim. Se você quiser aí tá passando pra gente aí, depois você passa aí e quem sabe... Dá sugestões, né? Sugestões de temas também pra gente estar trazendo. Testemunhos maravilhosos, né? Sim. Tem. Pra estar aí. Isso vai ser benção. Eu tenho uma frase que diz assim: quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Então, nosso papel é fazer diferente, né? Sim. Fazer diferente. Eu também quero agradecer a todos. Agradecer aqui meu companheiro, pastor Raul. Amém. Agradecer aos irmãos que nos acompanhou aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agradecer ao meu amigo Lisandro, que está ali na técnica. Semana que vem nós estamos aí de novo em nome de Jesus. Estamos de novo, pela graça de Deus, levando a palavra de Deus de uma maneira fácil, de maneira simples, que possa estar atingindo e vamos falar, abrindo os olhos de muitas pessoas aí, talvez que não são cristãos ainda, sobre o reino de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Que a paz do Senhor seja convosco.